Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora, como vocês viram aqui na descrição do vídeo, é os meus parabéns para mim, neste momento, até mais do que o treinador da seleção brasileira, o Diniz, para mim, o principal treinador do país no momento, brasileiro, Dorival Júnior. Então aqui, o canal Resenha com Magalhães vem dar os parabéns ao treinador Dorival Júnior. Aí vocês vão me perguntar, pô Magalhães, por que tu não está falando de dar parabéns ao São Paulo? Você não fez o vídeo falando do jogo. A maioria deve saber por quê. Não é porque eu torço pro Flamengo, não é nada disso. Quem viu os meus vídeos aqui anteriores sabe qual era a minha opinião. Para minha opinião, não teria disputa de título. O título era do São Paulo. Acabei não acertando, porque teve disputa de título. O Flamengo fez uma boa partida, na minha opinião, até jogou mais do que o São Paulo. Talvez se o Flamengo tivesse jogado da mesma maneira no primeiro jogo, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, irmão, se não joga. Então, eu já tinha dado os parabéns ao São Paulo. Eu já tinha falado aqui para a torcida do Flamengo não ir, que ia passar vergonha. Na verdade, a torcida do Flamengo nem passou tanta vergonha assim, porque o time foi competitivo. Tá? Mas, para mim, como não tinha disputa de título, para mim o título já era do São Paulo, não tem por que eu ficar falando de novo. Eu já tinha cumprimentado o São Paulo. Eu já tinha dado meus parabéns ao São Paulo pelo título da Copa do Brasil, quem acompanha os meus vídeos. Mas muito, na minha opinião, muito mais do que o São Paulo, não estou desmerecendo o São Paulo, até porque o São Paulo de inocente não tem nada, um time da grandeza do São Paulo está ganhando agora o primeiro título da Copa do Brasil, também é vergonhoso. Vamos ser bem sinceros. Está ganhando agora. O primeiro título da Copa do Brasil é vergonhoso. Quando o Cruzeiro tem 5, 6, o Grêmio tem uma porrada, o Flamengo tem uma porrada e o São Paulo está ganhando o primeiro. Também é meio vergonhoso, mas pelo menos ganhou o primeiro. Tá? Agora, o Dorival não. O Dorival é um caso à parte. E quem acompanha meu canal escutou eu falando. Eu estou torcendo para o Dorival Júnior. Eu falei aqui. Eu estou torcendo para o Dorival Júnior. E vou dar os meus parabéns, tecer alguns comentários e, óbvio, pegar ali, falar um pouco sobre o trecho do desabafo do Dorival Júnior, na qual eu concordo em gênero, número e grau. E eu estava torcendo para que isso acontecesse. Porque, para mim, como está na descrição do vídeo, o bem venceu o mal. E quando eu estou falando o bem venceu o mal, eu não estou falando o São Paulo é o bem e o Flamengo é o mal. Não. Eu estou falando o Dorival é o bem e os dirigentes do Flamengo são o mal. É isso que eu estou falando. E é por isso que eu vou dar os meus parabéns. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, do time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar do futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E aqui eu vou pedir mais uma coisinha. Se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, cara. Primeiro, Dorival Júnior, meus parabéns. Eu estava torcendo muito por você. Todo mundo sabe aqui, o canal, desde 2016, no primeiro vídeo eu falei que eu era torcedor do Flamengo. Só para lembrar quem acompanha o canal há pouco tempo, esse canal foi criado para falar só do futebol do Rio. Eu não ia falar de mais estado nenhum, só do Rio. Só que com o passar do tempo, eu fui fazendo alguns vídeos dos times do Rio
contra outros adversários e as minhas visualizações foram aumentando. Principalmente times do Nordeste e times do Sul. Toda vez que um carioca jogava contra um time do Nordeste, a minha visualização era maior. Quando jogava contra o time do Sul, Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense, a minha visualização aumentava. Lógico, eu percebi que a visualização aumentava não era por causa dos times do Rio, era por causa dos times do Nordeste e do Sul. Então eu comecei a dar mais atenção, óbvio, a quem me dava visualização, que eram os times do Nordeste e os times do Sul do país. E para não ficar um canal específico de Nordeste e Sul, eu resolvi abrir o canal. E o canal não era mais um canal para falar do futebol do Rio. Era um canal para falar do futebol brasileiro em geral. Beleza? E tomando esse vulto, todo mundo sabia que eu torcia para o Flamengo. Mas eu não sou cego. Apesar e quando eu falo que eu não sou cego, eu não estou falando de menosprezo à pessoa que tem a deficiência visual. Até porque eu trabalhei como guia de cego. Trabalhei para um advogado. Meu pai foi advogado de uma associação de cegos durante muito tempo. Meu pai tinha muito amigo com esses problemas, então eu convivi muito, tenho muito respeito. Os cegos têm muitas habilidades, escutam muito, a maioria é muito inteligente. Então, quando eu estou falando do cego, é simplesmente de não enxergar. Tá? Porque hoje, se você falar que não gosta do vermelho, falam que você é vermelhofobia. Né? Então, tudo tem que explicar. O mundo tá chato pra caralho, chato pra cacete. Eu sou cego. Dava pra ver. E que ia dar merda. Dava pra ver que a direção do Flamengo eram burros com sorte. E eu estava certo. A direção do Flamengo é um bando de burros com sorte. 2019 foi sorte. Porra, Magalhães, então eles são sortudos pra cacete. São sortudos pra cacete. O Flamengo foi atrás do Jorge Jesus? Não. O Jorge Jesus praticamente quase que caiu no colo. O Jorge Jesus veio para acertar com o Atlético Mineiro. Aí deu tudo, a galera, acabaram acertado. Toda vez que o Flamengo escolheu um técnico, com raras exceções, deu certo. O Flamengo não tem convicção nenhuma. Convicção nenhuma. De nada. Porra, coloca Braz. O Braz é profissional de quê? Landim é um gênio das finanças. Só. Não entende nada de futebol. Não deve saber nem o que é uma bola. Então, porra, a torcida do Flamengo tem que agradecer a Bandeira de Melo, a Landim, por ter levado o Flamengo num patamar financeiro mais alto aqui do país? Sim, e só. Porque na parte de futebol, o Landim tinha que ser menos soberbo e entender. Eu sou um grande profissional da finança, mas não entendo nada de futebol. Vou botar grandes profissionais do futebol do meu lado. Mas parece que o Landim tem um rabo preso com o Braz. Essa é a impressão. Essa é a impressão. Mas não é profissional. Mas é burro com sorte. Mas a própria torcida do Flamengo, um determinado tempo, achou que o Braz era um gênio. Inclusive, o Braz chegou a ser cogitado para a CBF. Vocês estão lembrados disso? Então eu sempre falei aqui, o Flamengo, a diretoria, são burros com sorte. O Flamengo contratou um monte de treinador que nenhum deu certo. O Renato, contratou o Renato, que queria, acabou dando um certo azar ali. Teve alguns problemas ali, o Renato, parece, coisa e tal, perdeu a Libertadores, que na verdade a culpa não foi muito do Renato, ele deu um azar, um certo azar ali. Tudo bem, o time do Renato Gaúcho faltava um pouco de padrão, a gente concorda. Mas chegou a final da Libertadores, do Rogério Ceni, que eu gosto muito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni sentiu um problema de vestiário, que se ele contornasse aquele problema de vestiário,
talvez ele chegasse à final da Libertadores e ganhasse ali a Libertadores. É um treinador que eu gosto muito, o Rogério Ceni, e eu, particularmente, espero ainda um dia ver o Rogério Ceni de novo no Flamengo, porque eu acho o Rogério Ceni um grande treinador, mas todos os outros, com exceção do Dorival, que o Flamengo ficou sem opção. Foi por isso que contratou o Dorival. O Flamengo contratou o Dorival porque ficou sem opção, não tinha mais ninguém. E contratou o Dorival, trouxe o Dorival de novo. E o Dorival falou que tinha que voltar, porque essa diretoria, quando entrou, antes de conhecer o Dorival, já sacaneou o Dorival. O Dorival salvou o ano de 2018 do Flamengo, só para lembrar, o Dorival salvou o ano de 2018 do Flamengo, mandaram o cara embora e contrataram o Abel, que não deu certo. E a diretoria, mau caráter do Flamengo, contratou o Jorge Jesus tendo o Abel. Estão lembrados? Essa diretoria mau caráter contratou o Jorge Jesus e ainda tinha contrato com o Abel Braga. O Abel Braga que pediu as contas. Estão lembrados? Então já começou o mau caratismo dessa diretoria, já nos primeiros atos. E ano passado, ano indo pro ralo, contratou o Dorival. Aí o Dorival me ganha a Copa do Brasil e me ganha a Libertadores. Aí o Dorival tem que escutar que o Dorival só sabe fazer o feijão com arroz e que com aquele elenco qualquer um fazia isso. Bom, não era qualquer um. Porque a quantidade de treinador que passou pelo Flamengo e não deu certo, não conseguiu fazer o time andar, então não era qualquer um. Mas a soberba da diretoria, é o achismo da diretoria e o amadorismo da diretoria faz a torcida passar vergonha. Aí tem que escutar do jogador do São Paulo a seguinte frase: obrigado, Flamengo, por ter mandado o Dorival embora. Mas é isso mesmo. Aí tem que escutar. Pena que a torcida tem que escutar isso. Isso tinha que ser só pra diretoria. A torcida não escutar. Mas é isso mesmo. O São Paulo tem que agradecer. Mas tudo bem que o São Paulo também não é nenhum santo, porque o São Paulo, antes de contratar o Dorival, tinha contratado outros treinadores que também não deu certo. O Dorival foi mais ou menos a tábua de salvação, igual o Flamengo fez ano passado. O São Paulo só contratou o Dorival, porque vamos procurar aqui, vamos procurar o Dorival que está livre. E foi no Dorival. Porque também a primeira opção do São Paulo não era o Dorival. Não era, vamos ser bem sinceros, não era. O São Paulo tentou um ou outro, vamos no Dorival. E foi lá e pegou o Dorival, que estava livre. Então, hoje, jogadores, todo mundo fala, obrigado, Flamengo, por ter dispensado o Dorival. Porque não tem a menor lógica. Você pensando um pouquinho, você não vai dispensar, não vai fazer todos os esforços para manter no seu time o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso é amadorismo. Burros com sorte. E o elenco do Flamengo estava fechado com o Dorival. Aí me vem aquele papo que alguns torcedores do Flamengo falaram que o Dorival tinha que sair mesmo, alguns canais grandes. Inclusive tem um canal aí que vira e mexe está fazendo parceria com o Paparazzo. Eu não sei o nome do cara. Vira e mexe está fazendo live junto com o Paparazzo. Esse cara, ele bateu e até discutiu com um monte de gente que ele falou que o Dorival tinha que sair mesmo. Hoje tá um santo. Mas ele batia mesmo. O Dorival tinha que sair mesmo. O Dorival é fraco. O time do Flamengo caiu no final do Campeonato Brasileiro. Abandonou o Campeonato Brasileiro. Ele defendeu a diretoria dizendo que o Flamengo caiu no final do Campeonato Brasileiro por causa do Dorival. Porra, na boa, irmão. O Flamengo tinha ganho a Copa do Brasil ganho a Libertadores. Tu acha mesmo que o Flamengo ia ter saco e fôlego estando 200 pontos de distância do primeiro colocado? Porra, rego, né? Mas teve canais que apoiaram a diretoria. Esse canal, que eu não sei o nome do cara, mas ele faz lives sempre junto com o Paparazzo. Bateu, falou, não, o Dorival tem que sair mesmo. O Dorival não tá a nível do Flamengo. E foi a favor de Vitor Pereira. Eu lembro muito bem. Então, o time do Flamengo ganhou férias,
Quem é que dá férias pro Flamengo não é o Dorival. Quem deu férias pro Flamengo foi a diretoria. O Gabigol entrou de férias após a final não sei se foi da Copa do Brasil ou da Libertadores. Já estava de férias. O Everton Ribeiro ganhou férias porque ia para a Copa do Mundo. O Arrascaeta, ou seja, o time do Flamengo ficou de férias e no Campeonato Brasileiro jogou a culhão. A diretoria autorizou, não foi. Mas aí a diretoria, para se eximir da culpa que nem eu estava batendo, joga tudo em cima do Dorival. Diretoria mau caráter. Diretoria mau caráter. Burros com sorte. Todos eles, não se salva ninguém. E aí, esse treinador que faz feijão com arroz é bicampeão da Copa do Brasil. Merecido. O bem venceu o mal, cara. O bem venceu o mal. Era tapa na cara que essa diretoria mau caráter merecia, porra. Merecia. Não sabem nada. Foram burros com sorte, porra. Burros com sorte. É só a diretoria culpada? Eu coloco 90% da culpa na diretoria. Os outros 10% eu divido com os jogadores e os técnicos que passaram. E por que com os jogadores? Bom, o jogo ontem contra o São Paulo, você viu que o Flamengo jogou bola. O Flamengo poderia ter vencido o jogo. Se o Flamengo jogasse com essa vontade sempre, talvez a gente não estivesse reclamando do São Paulo. O São Paulo é santo? Não. Está fazendo um grande trabalho? Não. Mas acredito que o trabalho do São Paulo foi muito prejudicado pelos jogadores também. Os jogadores estão por aqui com a diretoria desde que mandaram o Dorival embora. Sabe quem acabou com o ano do Flamengo? A diretoria. Em dezembro, a diretoria acabou com o ano seguinte. Em dezembro de 2022, a diretoria acabou com o ano do Flamengo de 2023. Flamengo mesmo que o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil, era a maior vergonha. Então, cara, Dorival, parabéns. Parabéns. A torcida do Flamengo não vai ver o Dorival no Flamengo nunca mais, enquanto essa diretoria tiver. Enquanto essa diretoria tiver alguém dessa diretoria, Braz, Spindle, Landim, o Dorival não vai ir pro Flamengo nunca mais. Porque não dá para trabalhar com mau caráter. Agora, o dia que essa diretoria, que esses caras sumirem no Flamengo, não tiverem nada a ver com o Flamengo, que eles não largam o osso, talvez o Dorival volte pro Flamengo. E eu acho que o Dorival até vai querer voltar pro Flamengo. Porque ele gosta do Flamengo. Ele gosta do jogador do Flamengo. Ontem, ele abraçou todos os jogadores. Todos os jogadores deram um abraço fraternal no Dorival. Então, Dorival, eu torci muito pelo senhor. Torci muito. Apesar de eu estar te chamando de senhor, mas eu sou mais velho que o Dorival. Mas, por respeito, parabéns, continua sua carreira. Acredito que um dia você vai chegar à seleção porque você tem capacidade para isso. Achei até que ia chegar agora, o lugar do Diniz. Torço muito para você. Você merecia todos os títulos e merece muito mais. Eu sou a favor do feijão com arroz bem temperado que você faz. E o time do Flamengo não precisa de gênios da lâmpada. Precisa de feijão com arroz temperado. Simples assim. O elenco do Flamengo é um elenco difícil de se lidar. Difícil. Que tem muita estrelinha. Mas você conseguiu lidar com esse elenco. Conseguiu ajeitar o time limitado. O time do São Paulo não é bom. O time do São Paulo é limitado tecnicamente. Tem uns jogadores ali que estão jogando no São Paulo por falta de opção. Você colocar o Alisson de volante é falta de opção. Colocar o Alisson de volante é falta de opção, na boa. E tem outras posições ali que é falta de opção. Se ele tivesse outra opção, o Alisson não seria volante nunca. Então, não estou desmerecendo o São Paulo. Eu estou valorizando o Dorival. Então, Dorival, meus parabéns. Graças a Deus, o bem venceu o mal. E eu vou torcer para o Dorival aonde ele esteja. Parabéns, Dorival. Essa foi o vídeo de agradecimento e de parabéns a Dorival Júnior. O bem venceu o mal. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.